Al Barth é vice-presidente da Redeemer City to City e um catalisador na criação de movimentos de plantação de igrejas nas principais cidades da Europa, Oriente Médio, África e América do Norte. É pastor ordenado pela PCA, Presbyterian Church in America, e plantou 4 igrejas durante seu ministério pastoral. Tem servido como coach e mentor para muitos plantadores ao redor do mundo. Vamos dar as boas-vindas a Al Barth no palco da conferência. No worship band is supposed to have that much fun when they lead worship. Nenhum grupo de louvor tem que se divertir tanto como esse grupo que nos liderou agora. And I appreciate you guys particularly using jazz. It makes a New Yorker feel right at home. E eu aprecio o fato de que vocês usaram o jazz, me fez sentir em casa lá em Nova York. I think we're going to have to take that arrangement home of that last one though. Eu We don't do it that way. quero levar esse arranjo lá para casa quando eu for embora. In fact, twice I thought you guys were going to do take 5. It kind of had that. Por 2 vezes eu achei que vocês iam fazer o take 5. Okay, great. All right, I've been asked to talk about what makes a church a transforming church. Eu fui convidado para falar sobre o que torna uma igreja transformadora. And by way of introduction, I really want to talk about 2 things first, and then I'll come back and talk about what I would consider to be the 4 characteristics of a transforming church. E para introduzir, eu gostaria de falar sobre 2 coisas, depois eu volto e falo de 4 características de uma igreja transformadora. And this first one might get me in a little bit of trouble. E a primeira coisa que eu vou dizer talvez me coloque em apuros. But I want to start by expressing some reservation about the term transformation. Mas eu quero começar dizendo que eu tenho algumas reservas com o termo transformadora. At least in reference to societal change. Pelo menos no que se refere à transformação da sociedade. We use it a lot in the movement that we've been involved in, but more and more we become hesitant about using it. A gente usa essa palavra muito no movimento do qual eu faço parte, mas cada vez mais a gente tem ficado hesitante em usar essa palavra. And the reason we have is for a couple of reasons, actually. E são por 2 razões. One is that it tends to feel somewhat triumphalistic. A primeira é porque isso tende para uma direção mais triunfalista. Or even worse, sometimes it sounds to non-Christians like aggression. Ou mesmo pior, às vezes isso soa para não cristãos como uma agressão. It was interesting, I think it was in Ricardo's talk this morning, he talked about this mischaracterization of Christians seeking to take over the culture. É interessante, eu estava ouvindo a palestra do Ricardo mais cedo, no qual ele falava sobre como que algumas igrejas querem assumir o controle da sociedade. And obviously, I think we would agree that's not the right attitude for Christians to have. E eu creio que todos nós aqui concordaríamos que essa não é a atitude correta que um cristão deve ter. For the last 16 years, I've done a lot of work in Europe. Nos últimos 16 anos, eu tenho desenvolvido muito trabalho na Europa. But the European believers there are really, really skeptical about that term transformation. Mas os crentes europeus, eles estão muito céticos acerca desse termo transformadora. Because in one sense it calls up the imagery of Christendom when state and church were together imposing values on the culture. Porque isso para eles faz referência à época em que a cristandade ditava as regras e impunha sobre a sociedade os seus próprios valores. And at this point, though, most of the European believers really deplore the idea of secularism in the culture. Nesse momento da história, os crentes europeus, eles lamentam a presença do secularismo no continente deles. No one wants to see the return of Christendom. Ninguém quer ver o retorno da cristandade. So here's some interesting ideas. Então, aqui estão algumas ideias interessantes. In the New Testament, I think we're given to believe at a number of points. No Novo Testamento, eu creio que nós somos convidados a crer em alguns momentos, em vários momentos, That the church, true believers,
que a igreja, os verdadeiros crentes, are always going to be a remnant in society. eles sempre serão um remanescente na sociedade. This side of the eternal state, I think we should expect normally to be in the minority. That is true believers. Do lado de cá da eternidade, eu acho que a gente tem que sempre esperar ser a minoria, pelo menos quando falamos de verdadeiros crentes. And I think if you do a relatively close study of church history, you see the same thing. There's always a remnant. Even in Israel, there's a remnant of true belief. E se você fizer um estudo acerca da história da igreja, você vai perceber que por toda a história da igreja, os verdadeiros discípulos de Cristo eram um pequeno remanescente. Até mesmo entre o povo de Israel, os fiéis eram um pequeno remanescente. Rodney Stark, he was a sociologist, and several other people like him. What's his name? Rodney Stark. O Rodney Stark é um sociólogo muito respeitado. They estimate that the cities of the Roman Empire, by the time of the Edict of Milan, Ele estima que as cidades do Império Romano, na época do Édito de Milão, which is right at the beginning of the 4th century, que é logo no início do 4º século, but they estimate, I think pretty generously, that as many as half of the populations of the cities of the Roman Empire had professed faith in Christ. Ele estima que metade, pelo menos metade da população das cidades naquela época era cristã. And some people look at that statistic and they think it was literally become a Christian empire. E muitas pessoas olham para essa estatística e pensam que o Império Romano tinha literalmente se transformado num império cristão. But actually in the countryside, the belief was way lower than it. It may have been 5%, 10%. Mas no interior, nos locais distantes das cidades, os números eram bem menores. Os cristãos estavam entre 5% da população. And even as Constantine gives a stamp of approval to Christianity, I think we see a flood of nominal believers flooding into the church. E quando o Constantino ele sela aprovando o cristianismo, a gente vê um monte de gente correndo para o cristianismo e se tornam cristãos nominais. And even at various peaks of Christendom in Europe, E mesmo quando a gente teve períodos da cristandade na Europa em que boa parte da população era cristã, we find leaders like Abraham Kuyper, who was the prime minister and one of the leading Christians in the country. a gente encontra líderes, por exemplo, como Abraham Kuyper, que era primeiro-ministro de seu país e um grande líder no seu país. He was literally mourning over the lack of true belief in the culture. Ele estava literalmente lamentando a falta de verdadeiros crentes na cultura. Though at that point, 100% of people living in Amsterdam and in most of the Netherlands would say they believe in Jesus. Muito embora, naquela época, 100% dos moradores de Amsterdã se consideravam cristãos. And Calvin in Geneva, which was basically an experiment in creating a Christianized city, E Calvino, em Genebra, que foi basicamente uma experiência de criar uma cidade cristianizada, he literally complains in his institutes. ele literalmente reclama nas institutas. Scarcely 1 in 100 is found who cherishes it, the gospel, in his heart. Quase 1 de 100 realmente estima o evangelho no seu coração. And there's not one that it's grown to maturity. E não existe nenhum que cresceu em maturidade. So in one sense, I think transformation tends to overstate the possibility of the perfection of human society. Então, por um lado, eu tenho a tendência de crer que o termo transformadora pode superestimar o potencial da nossa atuação na sociedade. Or let me put it a different way. I think it overstates the possibility of the influence of the gospel in this society short of this side of heaven. Então, deixa eu colocar de outra forma. Eu creio que usar esse termo pode superestimar a possibilidade de nós influenciarmos a sociedade do lado de cada eternidade. And sometimes the rhetoric we use around it actually raises expectations that will not be met. E às vezes, se a gente usar esse termo muito frequentemente, a gente pode levantar expectativas que a gente não vai ser capaz de atender. And yet, we are to expect that the gospel actually can bring influence into human society. Mas ainda assim, nós temos que ter a expectativa
de que o evangelho pode trazer mudança na sociedade. In essence, the whole ministry of Redeemer City to City that I'm involved in Em essência, todo o ministério da Redeemer City to City, que é o ministério com o qual eu estou envolvido, is predicated on the idea that if you can change a city, you can change the world. está baseado na ideia de que se você conseguir mudar uma cidade, você consegue mudar o mundo. And the only thing we believe that can really bring change to a city, lasting change, is the gospel itself. E nós cremos que a única coisa que pode trazer mudança definitiva, mudança de verdade a uma cidade, é o evangelho de Jesus Cristo. European society was impacted in a huge way by the gospel. A sociedade europeia foi impactada de uma maneira grandiosa pelo evangelho. There's all kinds of evidences in lots of places. Em vários lugares nós vemos muita influência disso, muita evidência disso. In fact, in many places of the world where the Europeans took the gospel, there's still a latent effect of the gospel. Na verdade, em muitos lugares em que os europeus levaram o evangelho, a gente ainda vê o efeito latente do evangelho nesses lugares. This may seem a bit of a strange illustration to prove this, Pode parecer uma ilustração um pouco estranha para eu provar isso, but a few years ago I was in Dhaka, Bangladesh. mas alguns anos atrás eu estava em Dhaka, Bangladesh. And as we were driving north of this city, we were passing any number of factories. E à medida que a gente dirigia para a região norte da cidade, a gente passava por um monte de fábricas. And I was with a business guy. I was saying, well, who owns these factories? You know, who are the ones that buy from these factories? Eu estava com os homens de negócios da região e eu perguntava quem que é o dono dessas fábricas, quem que dirige essas fábricas. And he said it's primarily France, Germany, the UK, and the United States. E eles disseram primariamente a França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. So then I wanted to get some kind of objective evaluation of the U.S. Então eu queria receber uma avaliação objetiva acerca dos Estados Unidos. So I said, tell me the truth. Of those countries, which is the best in relation to relating to factories like this? E eu disse para ele o seguinte, me fala a verdade, desses países aí que você citou, qual que é o melhor em se relacionar com as fábricas? And he says, no, there's no question, the U.S. E ele disse, sem dúvida, os Estados Unidos. And he wasn't just flattering me. E ele não estava simplesmente querendo me agradar, I'll give you the reason in just a moment. eu já vou falar o porquê disso. But I said, which are the worst? E eu perguntei, e qual que é o pior? He said, no question, France and Germany. Ele disse, sem dúvida, França e Alemanha. Now, this is not bashing France and Germany. I have a lot of French friends and German friends. Eu não estou aqui querendo falar mal de França, de Alemanha, eu tenho vários amigos franceses e alemães. But I asked him why. Mas eu perguntei para eles por quê. He said, there's no question, Christianity. E eles disseram, sem dúvida, por causa do cristianismo. I don't get it. E eu disse, eu não estou entendendo. He said, well, basically, France and Germany don't give a rip about the people. That's American language, rip. Eles disseram, basicamente, os franceses e os alemães não dão a mínima para o povo. All they care about is price and quality. Eles só se importam com preço e qualidade. But I said, the U.S. is really different than that? E eu disse, os Estados Unidos é diferente disso? He said, yeah. Ele disse, sim. I said, you know, I mean, American corporations, I've never seen them as being compassionate. Eu disse, eu nunca vi as corporações norte-americanas compassivas. Well, he said, here's why. E ele disse, eis o porquê. The latent effect of the gospel in American culture O efeito latente do evangelho na sociedade norte-americana has brought about a situation that if American companies take advantage of people in sweatshops, nos trouxe uma situação na qual a sociedade americana tira vantagem das pessoas. and the sweatshops, inhumane conditions working. Tira vantagem de pessoas que estão trabalhando em condições subhumanas. Now I lost my train of thought. I'll get there. Oh, if American corporations take advantage of people, and the American public finds out about it, they will hold them accountable. Se as companhias americanas tirarem vantagem das pessoas e a sociedade descobrir isso, eles vão tirar satisfação, eles vão colocá-los sob responsabilidade. And that's because of the effect that the gospel had on American culture. E isso é por causa do efeito que o evangelho teve na cultura americana. Now we may be a long way away from that now.
Talvez a gente já esteja bastante distante disso agora. Ryan Lochte. What? Ryan Lochte. Ryan Lochte? Yeah, he was the Olympian that just lied and embarrassed your country and embarrassed ours. O nadador Ryan Lochte que mentiu, que foi assaltado. But the impact of the gospel on the culture remains. Mas o impacto do evangelho na cultura permanece. Even if the knowledge of Jesus is being forgotten. Mesmo se o conhecimento de Jesus Cristo já foi esquecido. Second thing I want to say here. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, there's a counterintuitive dynamic involved in bringing transformation. Existe uma dinâmica contraintuitiva quando a gente fala de trazer transformação. Or if you will, bringing an increase of the influence of the gospel in culture. Ou se você preferir, trazer influência do evangelho na cultura. I might be wrong in this. If I am, forget about it. Eu posso estar errado nisso, e se eu estiver, simplesmente esqueça. But I think transformation is a byproduct of something else. Mas eu creio que transformação é um subproduto de outra coisa. Transformation in society comes as a result of the change of individuals. Uma sociedade transformada é o resultado de indivíduos transformados. In their hearts, nos seus corações, in their thinking, na sua maneira de pensar. And then obviously as they begin to apply the gospel in what they do. E obviamente quando eles começam a aplicar o evangelho naquilo que eles fazem. If you want to change a culture, you've got to change the individuals within it. Se você quiser mudar uma cultura, você precisa mudar os indivíduos dessa cultura. Right laws follow a change in thinking or belief. As leis corretas seguem uma transformação das crenças e da forma de pensar. Laws can't really create biblical morality. Leis sozinhas não conseguem criar uma moralidade bíblica. Evangelicals in the USA, I think, made a huge mistake in the 70s and 80s. Eu acho que os evangélicos nos Estados Unidos cometeram um erro muito grande nas décadas de 70 e 80. And I don't mean to be overly critical of the leaders of that day. E eu não quero ser muito crítico dos líderes daquela época. But they thought if they could get a hold of the governmental structures, the politicians, the lawmakers, the judges, they could literally change society. Mas eles pensavam que se eles conseguissem colocar suas mãos nas estruturas políticas da sociedade, então aqueles que têm cargos políticos, os juízes, etc., eles conseguiriam transformar a sociedade. In effect, what they were doing is they were grabbing for coercive power. Na verdade, o que eles estavam fazendo era tomando posse de um poder coercitivo. And as a result, ironically, e o resultado disso, ironicamente, the more they grabbed for coercive power, the more the church lost its suasive voice. É que quanto mais eles ganhavam poder coercitivo, mais a igreja perdia o seu poder de persuasão. It lost its prophetic voice in society. A igreja perdeu a sua voz profética na sociedade. And actually we're much worse off today than we were back then. E na verdade hoje a gente está muito pior do que naquela época. So the gospel, I think, can have a deep and lasting impact, but it's going to come through the change of individuals' hearts, minds, and actions. Eu creio que o evangelho pode ter um efeito muito grande na sociedade, e esse efeito virá por meio da vida de indivíduos transformados na sua mente e no coração pelo evangelho. All right, so what makes a church a transforming church? Então o que torna uma igreja transformadora? I think there's at least 4 primary characteristics. Eu creio que nós temos pelo menos 4 características principais. The first is this. A primeira é a seguinte: reliance on the gospel, the power of the gospel. Confiança no evangelho, no poder do evangelho. If you want to ask the question, what brings actual change in people's lives, the only answer is really the gospel itself. Se você quiser fazer a seguinte pergunta, o que traz transformação na vida das pessoas? A única resposta é o evangelho. Now I feel like I'm preaching to the choir here. Do you know that expression? No. I probably don't need to say this to you. Eu acho que eu não precisava nem dizer isso para vocês.
But first chapter of Romans, Paul says, Mas em Romanos, capítulo 1, Paulo diz o seguinte: I am not ashamed of the gospel, Eu não me envergonho do evangelho, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. In Corinthians he writes, Aos Coríntios ele escreve: For Christ did not send me to baptize, Pois Cristo não me enviou para batizar, but to preach the gospel, mas para pregar o evangelho, not with human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. não com sabedoria humana, de modo que a cruz ficaria vazia de seu poder. In Colossians, he contends it had and has the power to change lives. Aos Colossenses ele argumenta que o evangelho tinha e tem o poder de transformar vidas. He describes the gospel as having a power that not only will bring people to faith in Christ, but that will produce lasting fruit in their lives. Ele descreve o evangelho como um poder que não apenas vai trazer as pessoas para Cristo, mas também vai produzir frutos duradouros na vida das pessoas. And he's talking about this power that is continuing to grow and spreading throughout the entire earth. E ele está falando sobre esse poder que está continuando a crescer e se espalhando por toda a In terra. Philippians, he makes the case that the gospel is the most important thing. Aos Filipenses ele argumenta que o evangelho é o que há de mais importante. In Galatians, he's literally going tooth and nail. I don't know if that's an expression in your culture. No. He's willing to go publicly against Peter. Aos Gálatas, ele está disposto a discutir publicamente contra Pedro To defend a pure and unadulterated gospel. para defender o evangelho de se tornar um evangelho adulterado. And there's probably 100 other statements of the New Testament. E provavelmente existem outras centenas de declarações no Novo Testamento. And the reason he does is because it's the gospel itself, not, I'm sorry, go ahead. It's the gospel itself, A razão pela qual ele faz isso é porque somente o evangelho, not clever teaching, não ensinos inteligentes, not whatever happened in your family last week. There's a cute little story that says, não aquela historinha bonita que aconteceu com a sua família semana passada, que faz com que as pessoas dizem, not 5 kind of moralistic steps in order to improve your life. não são 5 passos moralistas de como você pode se tornar uma pessoa melhor. And even not discipline, E nem mesmo disciplina, or even spiritual disciplines. ou nem mesmo disciplinas espirituais. The real power is in the gospel itself. O verdadeiro poder está no evangelho em si. In one sense, the business that we are in De certa forma, o negócio no qual nós estamos, the business that we're in is supernatural. o negócio no qual nós estamos é sobrenatural. I think my theology is right, and my guess is most of you would agree. Eu creio que a minha teologia está correta, mas a questão é se a maioria de vocês vai concordar. But in essence, for anyone to come to Christ, it takes a miracle. Mas, em essência, para que qualquer pessoa venha a Cristo, é necessário um milagre. The Holy Spirit, I don't understand this, but the Holy Spirit literally reaches into us and makes a new heart. He brings new life. Eu não entendo isso direito, mas o Espírito Santo literalmente entra dentro de nós, transforma as nossas vidas e nos traz a vida. And how does that happen? E como que isso acontece? Again, I can't explain it all, but it's on the hearing of the gospel. De novo, eu não consigo explicar tudo, mas é ouvindo o evangelho. I've heard some terrible sermons in my day. Eu ouvi alguns terríveis sermões na minha I've época, preached more, e eu já preguei outros piores, but it's an amazing thing. mas algo maravilhoso. If you preach the gospel clearly and apply it to people's lives, Se você prega o evangelho claramente e o aplica à vida das pessoas, the Holy Spirit can often use the worst sermon to bring new life in a person's heart. o Espírito Santo frequentemente pode usar o pior sermão para trazer vida à vida das pessoas. I think a mistake that many young church planters are making Eu creio que um erro que muitos jovens plantadores de igreja estão cometendo is that they actually never get to the gospel. é que eles, na verdade, nunca chegam ao evangelho. And I don't mean you have to
preach it in some sort of formula or something like that. Eu não estou querendo dizer que você tem que pregar usando uma fórmula ou alguma coisa assim. But we're so clever about social allusions and contextualization and all this complicated stuff. Mas a gente é tão esperto, né, quando a gente quer falar de sociedade, de contextualização e todas essas coisas, That oftentimes what we're demonstrating is that we really don't believe in the power of the gospel itself. e geralmente quando a gente faz isso, o que a gente está demonstrando é que de fato nós não acreditamos no poder do Evangelho. There is no single factor more important in planting a church Não existe um fator mais importante na plantação de igrejas than biblical, substantive, gospel-centered preaching. do que a pregação centrada no Evangelho bíblica. It's not enough to preach theologically accurate, Não rhetorically sound, expositional sermons. não é o bastante pregar sermões expositivos com uma doutrina correta. You really are good, by the way. If those sermons aren't aimed at changing the heart with the gospel, Se o it's alvo, just so much noise. se o alvo desses sermões não for transformar os corações com o poder do Evangelho, você só vai estar fazendo barulho. And that's for both unbelievers and believers alike. E isso vale tanto para não crentes quanto para crentes. Because the gospel not only brings people to the point of salvation, Porque o Evangelho não apenas traz pessoas à salvação, but it's the internalization that actually begins to bring transformation to a person's life. mas é a internalização do Evangelho que faz com que as transformações continuem. The crazy thing is, as you grow as a believer, O que parece estranho é que à medida que você cresce enquanto um cristão, is that the longer you're a Christian, the more painfully aware you become of your sinfulness. é que quanto mais tempo você é cristão, Painfully aware of your sinfulness. quanto mais tempo você é cristão, mais você está ciente da sua pecaminosidade. What the Holy Spirit does both through the Word and through relationships is you get a little bit greater glimpse of your sinfulness. O que o Espírito Santo faz por meio da palavra e por meio de relacionamentos é te mostrar de formas específicas a sua pecaminosidade. And initially it's crushing E no início isso é devastador, until you're reminded até que você seja relembrado that God knew all about that sin long before you were even aware of it. de que Deus já sabia tudo sobre esse pecado muito antes de você estar ciente disso. And that Jesus, through that atonement, has already caused it to be forgiven. E Jesus, por causa do seu sacrifício expiatório, já tornou esse pecado perdoado. You literally stand righteous in the eyes of God the Father. Literalmente, você está justificado perante os olhos de Deus. Well, that truth, that you are truly loved and accepted and deemed precious in God's eyes, Essa verdade de que você é verdadeiramente amado por Deus is the power that can allow us to stand back up again and again trying to live a life of obedience. é o poder que nos capacita a nos colocarmos de pé novamente e caminhar a jornada cristã. I think it's quite possible to expound biblical principles Eu acho que é possível expor princípios bíblicos and biblical theological themes kind of abstractly, e é possível expor temas teológicos de forma abstrata, without ever really bringing them to bear on the person's heart. sem nunca fazer com que esses conceitos encontrem espaço no coração das pessoas. I think it's also we're able to talk about biblical principles and never actually help our people understand how the gospel can help us experience change in our lives. Eu acho que é possível a gente expor esses conceitos doutrinários sem nunca ajudar as pessoas a entenderem como que o Evangelho pode operar transformação em suas vidas. Now, recently I just finished a doctoral dissertation. Recentemente eu terminei minha tese de doutorado. It took me years to complete it. Eu levei anos para terminá-la. And Mike, I don't ever want you to read it. E Mike, eu não quero que você a leia, Though it took me years, it's really a pretty poor dissertation. porque muito embora tenha tomado anos para que eu tivesse terminado a tese, ela ficou muito ruim.
and I'm serious. I'm not. This is not Eu estou falando sério. self-effacing. Estou falando sério. Eu não estou aqui me autodenegrindo à toa, não. But in it, one of the things I was trying to do is trace why Christianity has declined to such an extent within Europe. Mas uma das coisas que eu tentei descobrir na minha tese foi traçar por que o cristianismo está em declínio na Europa. And there's lots of reasons. The Enlightenment, Existem várias razões. O iluminismo, 2 devastating world wars, 2 guerras mundiais devastadoras, movements in philosophy that have just gutted the thinking of Europe. Movimentos filosóficos que tomou para si o pensamento na Europa, Liberalism, German higher criticism, neo-orthodoxy, liberation theology. I mean, there's a bunch of things like that. Liberalismo, a alta crítica alemã, neo-ortodoxia, teologia da libertação. But I think the primary reason is something a little bit different. Mas eu creio que o motivo principal é algo um pouquinho diferente. Though it's related to that change in thinking. Muito embora esteja relacionado com essa mudança no pensamento. And it's not popular to say it in Europe. E não é popular dizer isso na Europa. But basically, the churches lost the gospel. Mas basicamente, as igrejas perderam o evangelho. You can go into church after church after church after church in Europe and not hear a whisper of the gospel. Você pode ir de igreja em igreja em igreja em igreja na Europa e não ouvir nem mesmo um sussurro acerca do evangelho. But wherever you do, even where it's preached badly, they're seeing response. Wherever you do hear the gospel, even where it's preached badly, people are responding. Sempre que você prega o evangelho, mesmo se ele for mal pregado, existe a resposta do pecador. So the first thing is we must rely upon the power of the gospel. Então a primeira coisa é nós precisamos confiar no poder do evangelho. The second thing we need in these churches is genuine community. A segunda coisa que nós precisamos nas igrejas é genuína comunhão. You may want to call this the power of transformed lives or even relationships. Você pode chamar isso de o poder das vidas transformadas, ou então você pode chamar isso de relacionamentos. A church must have and actually be a genuine community of believers. A igreja tem que ter, ou melhor, a igreja tem que ser uma genuína comunidade de cristãos. We must love Christ, we must love each other, A gente tem que and we amar have to love the Cristo, people around. a gente tem que amar um ao outro e a gente tem que amar as pessoas ao redor. In one sense, community is far more important than the shape of your worship. De certa forma, ter uma boa comunhão na igreja é muito mais importante do que a sua forma de adoração, o seu estilo litúrgico. I mean, great worship. I really enjoyed this tonight. Eu quero dizer, o louvor hoje foi muito bom. Eu aproveitei mesmo, eu gostei muito. But you don't necessarily need this kind of excellence. Mas necessariamente você não precisa desse tipo de excelência. It's great when you have it and it actually helps the effectiveness of the church. É ótimo quando você pode ter um louvor com esse nível de excelência e faz um bom efeito na igreja. But if you're going to sacrifice something, don't sacrifice community. Mas se você tiver que sacrificar algo, não sacrifique a comunhão. Doesn't matter how great your building is, how comfortable the chairs are, the location of it. Não importa quão ótimo seja o seu prédio, quão confortáveis são as cadeiras. Community is unbelievably important. Comunhão é muito importante. In two of the passages early in Acts chapter 2, Acts chapter 4. In two of the passages early in Acts chapter 2 and 4. Em duas passagens no início do livro de Atos, Atos 2 e Atos 4. We have pretty simple descriptions of community there. A gente vê algumas descrições bem simples acerca da comunhão lá. But what kind of community it was? Mas que tipo de comunidade era? Here's the impression that I have. Olha a impressão que eu tenho. All kinds of people coming, every race, every background, every Todo tipo de socioeconomic pessoa class. vindo, toda raça, gente de toda língua, gente de todos os estratos sociais. And they're being completely accepted in love. E elas estão sendo plenamente aceitas em amor.
And because of the joy that the believers are experiencing in the gospel, they're literally willing to give everything away. E por causa da alegria que os atinge, por causa que eles creram no Evangelho, eles estão literalmente dispostos a abrir mão de tudo. They were willing to share with any who had need. Eles estão dispostos a compartilhar tudo que têm com aqueles necessitados. They were selling their houses, they were selling property or whatever in order that everyone might experience the love of God. I'm sorry. Go ahead. I'm sorry. Let me think of what I said. Okay. They were selling houses. Eles estavam vendendo suas casas. They were selling pieces of property. Eles estavam vendendo propriedades. In order that they might share with everyone. Para que eles pudessem compartilhar com todos. That they might experience the love of God. Para que eles pudessem experimentar o amor de Deus. There is a crying need for community in our world today. Existe uma gritante necessidade por comunhão no nosso mundo hoje. Even as globalization has made it possible, mesmo a globalização tendo tornado possível for us to relate to all kinds of people around the world, para nós nos relacionarmos com todo tipo de pessoa do mundo, and as technology allows us to connect with more and more people, e à medida que a tecnologia nos possibilita conectarmos com mais e mais pessoas, and more often, e mais frequentemente, I mean, we've got Facebook, Snapchat, WhatsApp, you know, I mean, there's about 20 other devices or programs. A gente tem Facebook, WhatsApp, Snapchat e outros mais, um monte de programa que possibilita isso. But parallel to all that communication is actually the loss of true community. Mas paralelo a toda essa comunicação, na verdade o que está acontecendo é uma diminuição na genuína comunhão entre as pessoas. And I don't think we should be negative about any of that. E eu não acho que a gente deveria ter uma postura negativa acerca de nada disso. Now mobility has complicated this. A mobilidade complicou isso. People don't stay in the same place, or they don't have to stay in the same place. As pessoas não ficam mais no mesmo lugar, ou pelo menos elas não têm mais que ficar no mesmo lugar. And so often there's no need to work out the difficulties between us. Então, frequentemente, não existe a necessidade de trabalharmos os problemas que há entre nós. Somebody once described real church as, certa vez alguém descreveu uma verdadeira igreja como porcupines snuggling up. Porcos espinhos ou ouriços tentando se abraçar. The closer you get to each other, the more you prick each other. Quanto mais perto você chegava um do outro, quanto mais perto você chega um do outro, mais você espeta um ao outro. But anymore, we're not committed to those relationships. Mas a gente não só não está mais comprometido com relacionamentos, and we don't have to be committed to each other. E a gente não precisa mais de estar comprometido uns com os outros. So we actually really don't know each other, and neither are we known. Então, na verdade, a gente não mais conhece os outros e a gente também não é mais conhecido pelos outros. The most wonderful thing in the world is this. A coisa mais maravilhosa no mundo é isso. To be known and to be loved. Ser conhecido e ser amado. If you're not known and you're loved, it's empty. Se você não é conhecido If you're known, e é amado, é vazio. If you're known and rejected, it's crushing. Se você é conhecido e é rejeitado, isso é devastador. Hence, the reason why the love of God is so unbelievably important. Logo, a razão pela qual o amor de Deus é tão incrivelmente importante is because He knows us better than our spouses know us. É porque Ele nos conhece melhor do que os nossos cônjuges nos conhecem. And He actually knows us better than we know ourselves. E na verdade Ele nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. I still think I have dark brown hair, I'm thin and good looking. Eu ainda acho que eu tenho cabelos pretos, que eu sou bonito, que eu sou magro. Until I walk by a mirror. Até que eu passe em frente ao espelho. And then or you see a picture. Ou então eu vejo uma foto. Oh, that's a terrible picture of me. Ah, é uma foto horrível minha. But it looks just like you. Mas parece exatamente com você. Now, thankfully, my wife loves me. Eu acho, mas graças a Deus a minha esposa me ama. But the transforming effect of the love of God. Mas o efeito transformador
do amor de Deus becomes overwhelming when you begin to understand how much He knows about you and se how torna much He loves you. grandioso quando você começa a perceber o quanto Ele sabe a seu respeito e o quanto Ele te ama. Christian community actually makes God's love tangible. Comunhão cristã, na verdade, torna o amor de Deus tangível. That's really where you experience it. É isso que você experimenta. Community is literally powerful in its effect. A comunhão, verdadeira comunhão, literalmente é poderosa nos seus efeitos. There's more to be said, but I'm going to press on. Tem mais coisa a ser dita sobre isso, mas eu quero ir para frente. Third characteristic, Terceira característica: love of mercy. amor e misericórdia. He has shown thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee. Ele vos tem mostrado, ó homens, o que é bom e o que o Senhor requer de vós. But to act justly Mas que você haja com justiça and to love mercy e ames a misericórdia and to walk humbly with your God. e caminhe humildemente com o seu Senhor. You know, we often do okay with the walk humbly with your God thing. Geralmente a gente se dá bem com caminhar humildemente com o Senhor. I mean, that's devotional life, that's personal relationship, those kinds of É things. vida devocional, relacionamento pessoal com Deus, essas coisas. But we're supposed to love mercy. Mas nós temos que amar a misericórdia. Mercy is a powerful thing as well. Misericórdia é algo muito poderoso também. A church is supposed to demonstrate mercy to others Uma igreja tem que demonstrar misericórdia aos outros, simply out of true compassion and kindness, simplesmente por causa de verdadeira compaixão e gentileza, not for any other ulterior reason. não por qualquer outra Ulterior. não por qualquer outra razão superior. So not in order to evangelize somebody, Não para poder evangelizar alguém, not in order that your church looks good, não para que a sua igreja se pareça uma boa igreja, not to assuage your own guilt, não para que você compense seu próprio senso de culpa. we're called to love people because God loves them. A gente é chamado a amar as pessoas porque Deus as ama. And it's the natural response when you have experienced the love of God. E a resposta natural, quando você experimentou o amor de Deus, When God showed you so much love, the natural response is, what can I do in quando response? Deus te demonstra tanto amor, a resposta natural é: o que eu posso fazer em resposta a esse amor? And here's what he says. He says it all over Scripture. E eis o que ele diz por toda a Escritura: Love your neighbors yourself. ame o seu vizinho, o seu próximo, como você ama a si mesmo. Love one another. Ame uns aos outros. That's mercy. Isso é misericórdia. The irony, though, the irony, though, A ironia, entretanto, though we are called to show mercy without ulterior motive, é que, muito embora nós somos chamados a demonstrar amor, misericórdia, sem segundas intenções, mercy is often our best apologetic for the gospel. misericórdia, frequentemente, é a nossa melhor apologética para o Evangelho. I had a little church in one of the wealthiest areas of the United States a few years ago. Eu era pastor de uma pequena igreja numa das regiões mais ricas dos Estados Unidos, alguns anos atrás. And right in the heart of this immensely wealthy community, there were poor people. E no coração dessa comunidade incrivelmente rica, existiam pessoas pobres. They were the maids, the gardeners, those kinds of people. Eram as faxineiras, os jardineiros. Most of them were illegal immigrants A maioria deles eram imigrantes ilegais from El Salvador and from Nicaragua. de El Salvador e da Nicarágua. And there was a slumlord E tinha um proprietário da favela, o chefe da favela, taking advantage of these people. que estava tirando vantagem dessas pessoas. They lived in fear that they'd be discovered by the government and deported. Eles viviam morrendo de medo de serem descobertos pelo governo e deportados. But these people literally did not have enough food to eat. Mas essas pessoas literalmente não tinham nem mesmo bastante comida para se alimentar. And one of the guys that had come to Christ in the church, E um dos caras que se converteram a Cristo na igreja, Howard Levy, Howard
Howard Levy. Levy. He was a converted, atheistic, bitter Jew. Ele foi convertido de um contexto judeu ateu. Not long after his conversion, Não muito tempo depois da sua conversão, he comes to us and says, I think we need to start a feeding ministry for these people. ele vem até nós e diz o seguinte: eu creio que nós temos que iniciar um ministério para que a gente possa alimentar essas pessoas. And so we did. We began to gather food, and it was fresh milk and meat and vegetables, those kinds of things. Então a gente criou esse ministério, a gente começou a reunir comida e a gente tinha leite fresco, carne fresca, legumes. And we simply gave it away on Saturday morning. E a gente simplesmente distribuía, a gente doava isso aos sábados de manhã. 5 of the husbands of women in our church E eu percebi que 5 maridos das mulheres da nossa igreja, none of whom were believers, began taking part of that ministry. e esses 5 maridos, nenhum deles eram cristãos, eles começaram a participar desse ministério. They all came to Christ. E todos eles se renderam a Cristo. It was a strange thing. Foi uma coisa estranha. That's not why I'm telling you the story. Não é por isso que eu estou contando essa história. So there was a cocktail party. Então houve uma festa, um coquetel, One of our elders was at this cocktail party. e um dos nossos presbíteros estava nessa festa, nesse coquetel, And he's standing with his back to 2 men talking. e ele está de costas para 2 homens conversando. This one guy is one of the wealthiest guys in the United States. E tem um cara que estava lá, era um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. And he was talking to this other man about our church. E ele estava falando com esse outro homem acerca da nossa igreja. Our church, we bought an old Methodist building at the bottom of a hill. A nossa igreja, a gente tinha comprado um templo antigo de uma igreja metodista no sopé de uma montanha, de uma colina. And at the top of the hill was a huge Roman Catholic church called St. Dominic's. E no topo da colina tinha uma grande igreja católica chamada São Domingo. Now this guy, Mr. Sabaro, you remember Sabaro Pizzas? E esse cara, o senhor Sabaro, Here's what he says to this other guy. olha o que ele diz pro outro cara. Have you heard what that little church is doing down at the bottom of the hill? Você ouviu falar o que é que aquela igreja ali no sopé da colina está fazendo? I said, I don't know. I haven't heard anything. Não ouvi nada não. They are feeding poor people in our community. Eles estão alimentando os pobres na nossa comunidade. I didn't even know that there were poor people in our community. Eu nem sabia que tinha pobres na nossa comunidade. Now, he was a longtime member of St. Dom's, E ele era um membro antigo da igreja de São Domingos, but never went to church. mas nunca frequentava a igreja. So he says to this other guy, Então ele diz o seguinte para o outro cara: if I was ever to go back to church again, se eu tivesse que voltar para alguma igreja, I'd go to that little church. eu iria para aquela igrejinha. I have no idea what they believe, Ele não tinha nenhuma ideia do que a gente cria. but that's what a church is supposed to do. Mas é isso que uma igreja tem que fazer. That's an apologetic for the reality of the gospel. Essa é uma apologética para a realidade do evangelho. Also, mercy opens the door for evangelism in many ways. Também, misericórdia abre a porta para evangelismo de várias maneiras. I picked up an expression in Senegal, Africa. Eu aprendi uma expressão lá no Senegal. Many of you may know it. I'd never heard it before. Talvez alguém aqui conheça, mas eu nunca tinha ouvido essa expressão antes. An empty stomach has no ears. A barriga vazia não tem ouvidos. That's great, isn't it? É uma grande expressão, não é? How can you possibly pay attention if your stomach is literally Como aching? que você consegue prestar atenção em alguma coisa se o seu estômago está vazio? You feed not transactionally to get them to hear the gospel, but once they're fed, they can actually listen. Você não os alimenta para fazer uma troca, para que eles possam ouvir o evangelho. Mas uma vez que você os alimenta, eles estão dispostos a ouvir o evangelho. Mercy makes the love of God credible. A misericórdia torna o amor de Deus crível, dá credibilidade ao amor de Deus. And the other thing, I think, is just an added benefit. The other thing is an added benefit. As outras coisas são benefícios adicionados a isso. And it probably should be the best thing. E provavelmente deveria ser a melhor coisa. But mercy literally makes God's heart glad. Mas misericórdia literalmente torna o coração de Deus feliz.
And the lack of it brings his harshest condemnation in the prophets of the Old Testament. E a falta de misericórdia trouxe no Antigo Testamento as palavras mais duras dos profetas. One last point. We got time? Tem um último ponto. Okay, good. The fourth characteristic, the seeking of justice. A quarta característica de uma igreja transformadora, a busca por justiça. Call it the power of shalom. A gente pode chamar de o poder da shalom. True righteousness, wholeness, true peace. Verdadeira justiça, a completude, verdadeira paz. There are at least two levels on which we are supposed to do justice or practice justice. Existem pelo menos dois níveis nos quais nós somos chamados para exercer a justiça. One is the level of personal righteousness. O primeiro nível é o nível de justiça pessoal. We are to treat people fairly. A gente tem que tratar as pessoas de forma justa. We're not to take advantage of the weaker. A gente não tem que tirar vantagem de quem é mais fraco, dos vulneráveis. We're to defend the powerless. A gente tem que defender os vulneráveis. We're to try to release those that are oppressed around us. A gente tem que libertar os oprimidos que estão ao nosso redor. And the second level is on the societal level. Mas o segundo nível é num nível da sociedade. We as the church, and this is where it gets a little hairy. Nós, como igreja, e aqui fica a situação um pouco complicada, But as the church distributed, mas à medida que a igreja distribui, we are supposed to go after systemic injustice in our societies. à medida que a igreja é estabelecida, a gente deve resolver situações de injustiça sistêmicas na nossa sociedade. A church that condones injustice, uma igreja que aprova injustiça, or remains silent in the face of injustice, ou que se permanece em silêncio diante da injustiça, that refuses to defend the powerless, uma igreja que se recusa a defender os vulneráveis, to protect and provide for the orphans, uma igreja que se recusa a proteger e prover para os órfãos, to care for the widows, cuidar das viúvas, to visit those in prison, visitar aqueles que estão encarcerados. and I'm sure that we could list other things, E eu tenho certeza que a gente poderia listar inclusive outras coisas. comes under the judgment of God. Vem para debaixo do julgamento de Deus. I don't think everlasting judgment, Eu não estou pensando aqui no julgamento final, but it's disapproved by God. mas é uma igreja desaprovada por Deus. Some of the greatest errors that we've made as a nation, the U.S., Um dos maiores erros que nós cometemos, nós norte-americanos cometemos enquanto nação nos Estados Unidos, is when the church did not stand up against systemic injustice. é quando a igreja não se levanta contra a injustiça sistemática. In order to seek justice, Para que a gente possa buscar justiça, I think there's 4 things that need to be done. eu acho que existem 4 coisas que a gente precisa fazer. You must be involved in your community. Você precisa se envolver na sua comunidade. There's a great story about the mayor of Albuquerque I just read a couple of days ago. Eu li uma história maravilhosa sobre Albuquerque? Albuquerque. Yeah. For a number of, he's a believer, O prefeito de Albuquerque é um cristão, but for a number of years he would stop and he would talk to the homeless on the streets of Albuquerque. mas por vários anos ele parava e conversava com os moradores de rua de Albuquerque. And the more he talked to them, the more he began to think about what they could do. E quanto mais ele conversava com os moradores de rua, mais ele pensava sobre o que ele podia fazer. And he actually ended up inventing a program E ele, na verdade, acabou inventando um programa that would give one-day jobs to homeless people. que dava empregos de um dia para os desabrigados, para And if they os did that, moradores de rua. well, that day he'd pick them up again. Então ele fazia isso num dia, depois o buscava novamente They paid them $9 an hour. e pagava a eles $9 por hora. But as they began to relate to these guys, Mas à medida que ele começou a se relacionar com esses caras, they addressed sometimes the mental needs, ele começou a atender também às suas necessidades mentais. and they found many of them just needed a leg up to get regular work. E eles perceberam que muitos deles só precisavam de
Yeah, to be Só able to. precisava de um empurrãozinho para conseguir um emprego melhor. And he's actually changed the whole nature of Albuquerque. E isso, na verdade, mudou toda a sociedade de Albuquerque. There are hardly any homeless there. Quase que não há mais moradores de rua lá. He's restored dignity to individuals. Ele restaurou dignidade aos indivíduos. Most of them are gainfully employed at this point. Gainfully employed. E muitos deles hoje têm bons empregos atualmente. And they're no longer creating problems for the police. E eles não estão mais criando problemas para a polícia. There are 1,000 different ways for individuals to be involved and correct injustice in our society. Existem milhares de maneiras pelas quais nós podemos nos envolver com a busca pela justiça na nossa But sociedade. you've got to be involved. Então você precisa se envolver. Secondly, you need to know what's going on. Segundo, você precisa saber o que está acontecendo. I didn't even know there were poor people in our community. Eu nem ao menos sabia que existia pobres na nossa comunidade. One of the wealthiest places in the world, and they did not know. Um dos lugares mais ricos do mundo, e eles não sabiam. Third, as ministers, as pastors, as leaders, Terceiro, como ministros, como pastores, como líderes, you need to know how to apply the gospel in your people's lives você precisa saber como aplicar o evangelho na vida do seu rebanho, so they can apply it in all they do. para que eles possam aplicar o evangelho em tudo aquilo que eles fazem. One time, Tim Keller was talking about the application of the gospel to the workplace. Certa vez, Tim Keller estava falando sobre como aplicar o evangelho no seu local de trabalho. And one of the men that was there came up to him afterwards, E um dos homens que lá estavam veio até ele no final do estudo and he said, "Okay, Tim, I get it. e falou: ok, Tim, eu entendi, You know, I want you to tell me how the gospel is supposed to apply to what I do." mas eu quero que você me diga como que o evangelho pode ser aplicado naquilo que eu faço. So Tim said, "What do you do?" Aí o Tim perguntou: o que você faz? He said, "Well, you know, I'm the editor for the money and investing section of the Wall Street Journal." Ele disse: eu sou um editor da seção do jornal Wall Street que trata sobre finanças e investimentos. And Tim said, I know that that's your job, but what do you actually do?" O Tim Keller disse o seguinte: eu sei, esse é o título do seu emprego, mas o que você de fato faz? He said, "Oh, that's a different question. Ele disse: essa é uma pergunta diferente. Here's what I do." Eis o que eu faço. And by the way, this happens at all the leading newspapers of the world. E a propósito, isso acontece em todos os principais jornais do mundo. I gather together with the other 8 or 9 lead editors. Eu me reúno com os outros 8, 9 editores-chefe. This happened at the New York Times, London Times, Isso acontece no New York Times, San Francisco no Observer. London Times, no Observador de São Francisco. and we determine what the world is going to talk about that day. E nós determinamos acerca do que o mundo vai falar naquele dia. Do you understand the power of that? Vocês conseguem compreender o poder disso? Whatever is made known, people will deal with. Tudo aquilo que é tornado conhecido, as pessoas vão ter que lidar com isso. That's about justice, actually. Isso tem a ver com justiça, na verdade. So how does the gospel apply to what I do, Tim? Então, como que o evangelho se aplica àquilo que eu faço, Tim? And this is great. E isso é ótimo. Tim says, I don't know. E o Tim diz: eu não sei. I know nothing about the world of journalism. Eu não sei nada sobre o mundo do jornalismo. Here's what I know. Mas olha o que eu sei. I know about the Bible. Eu sei o que a Bíblia diz. But here's what I'd love to do. Mas olha só o que eu amo fazer. If 4 or 5 of you that are working in journalism would want to get together, Se 4 ou 5 de vocês que trabalham com jornalismo gostariam de se reunir, I'd be glad to meet with you. quisessem se reunir, eu ficaria feliz em me encontrar com vocês. And together we could begin to talk about how the gospel might apply to the decisions and issues you face every day. E juntos a gente poderia conversar sobre como que o evangelho se aplica às decisões que vocês tomam diariamente. All right, let me leave you with one caveat. That's a new word for Eduardo. Deixa eu terminar com uma palavra aqui que é nova para o Eduardo: caveat. We need to be very careful Caveat significa um alerta. A gente tem que tomar muito cuidado about churches becoming active in political life. com igrejas se tornando ativas ou ativistas na vida política. Many churches have lost their way. Muitas igrejas perderam o rumo. The primary function of the leadership of the church, as I understand it,
a função primária dos líderes da igreja, na minha opinião, Ephesians chapter 4. Efésios capítulo 4, In fact, you mentioned this today. foi mencionado hoje. We are called to equip the believers for the work of the ministry. Nós fomos chamados para equipar os cristãos para a obra do ministério. The challenge for all of us is we've got to figure out how we can equip people for the other 6 days of the week. O desafio para nós é descobrir como que a gente pode equipar o nosso rebanho para os outros 6 dias da semana. I think there's a delicate balance between what a church having a prophetic voice Eu acho que existe aqui uma linha tênue entre a igreja ter uma voz profética and yet becoming involved in such a way that we actually lose that prophetic voice. e se envolver de tal maneira que acaba perdendo a voz profética. And I don't know what the solution to that is. There's others that write on this topic much better than what I do. Eu não sei qual a solução disso, existem pessoas que escreveram sobre esse assunto bem melhor do que eu, And that's where I'll stop. e é aqui que eu vou parar. Let's pray together. Vamos orar. Our Father, Pai, we ask that you would work in our hearts, our minds, and in our lives. nós pedimos para que o Senhor opere nos nossos corações, nas nossas mentes e nas nossas vidas. Most of us were never prepared to help people figure out the implications of the gospel in their lives. Muitos de nós nunca fomos preparados para ajudar as pessoas a descobrirem as implicações do Evangelho em suas vidas, Other than in the spiritual realm. a não ser no ambiente espiritual. Help us, Lord, as we work with our brothers and sisters in Christ. Ajude-nos, Senhor, a trabalharmos, ou à medida que nós trabalhamos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. And help us as churches together E ajude-nos, enquanto igrejas unidas, to rely on the power of the gospel, a confiarmos no poder do Evangelho, to develop real community, a desenvolvermos a verdadeira comunhão and to stimulate one another to love and good deeds. e a estimular uns aos outros ao amor e às boas ações. In the name of Jesus Christ we ask. No nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.